Principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. Onze horas e 7 minutos. Bom dia para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1. Pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. Hoje, terça-feira, 21 de julho de 2026, Messi envia carta a torcedores da Argentina lamentando o vice na Copa do Mundo. O craque destacou a garra dos argentinos e o fato da seleção ter disputado 2 finais consecutivas. Aos 39 anos, Messi ainda não anunciou se permanece na seleção argentina. Sua participação na próxima Copa em 2030 é considerada improvável, já que ele terá 43 anos. Palmeiras vive nova maratona depois da Copa e pode ter até 18 jogos em 2 meses. Descanso na Copa do Mundo dá lugar agora à correria nos jogos decisivos. Verdão tem duelos importantes pelo Campeonato Brasileiro e pelas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores. Memphis Depay aceita a redução salarial e negociação para renovar com o Corinthians volta a esquentar. O holandês acena positivamente as condições colocadas pelo clube. Restam 11 dias para o fim do vínculo atual e o atacante, de 32 anos, acenou positivamente as condições apresentadas. O Santos volta ao mata-mata da Sul-Americana e tenta evitar novo vexame contra os venezuelanos. A última vez do Peixe na fase eliminatória foi em 2022, quando caiu para o Deportivo Táchira. Hoje o duelo é contra a Universidade Central, às 9h30 da noite na Venezuela. O São Paulo anunciou a contratação do lateral direito Aurélio Buta, português de 29 anos, que chega sem custos e assina contrato válido por uma temporada. E agora o destaque do futebol campineiro, chegando com o Antônio Lupe. Bom dia para você, Lupe. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvintes do CBN Esportes que acompanham o programa desta terça-feira. A gente começa falando da Ponte Preta, que amanhã tem duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Fim do primeiro turno contra o Operário no estádio Germano Krieger, na cidade de Ponta Grossa. O técnico Márcio Zanardi quebra a cabeça. O treinador tem o pior início de um treinador da Ponte no século. A macaca ainda segue no transferban, ou seja, não pode regularizar os jogadores que foram contratados se não for resolvida todas as pendências. Já no Guarani, a expectativa fica por conta do retorno de atletas que estão no DM para o duelo contra a Inter de Limeira. O Bugre tem uma reta decisiva e pode contar com Matheus Guilherme, que daqui a pouquinho fala aqui na CBN, atacante que veio de empréstimo do Capivariano, e também com Everton Brito. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Tudo bem, Fabião? Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN. Eu destaco as grandes contratações que estão previstas aí para o futebol brasileiro, nesta retomada do futebol brasileiro, né? Flamengo e Palmeiras tentando qualificar ainda mais o elenco com grandes jogadores. O Flamengo fica perto da contratação de Thiago Almada, que jogou a Copa do Mundo pela Argentina. O Mengão oferece 28 milhões de euros para o Atlético de Madrid, ficou perto da vinda do jogador para o Rio de Janeiro mais uma vez, jogador que teve sucesso pelo Botafogo. E o Palmeiras esteve no Rio de Janeiro ontem através de Anderson Barros para tentar a contratação de Danilo, também pelos mesmos 28 milhões de euros. Ou seja, o mercado está inflacionado, hein, Júlio? O pessoal perdeu a noção, né, dos preços, os custos que envolvem o futebol hoje cada vez mais inflacionado. Principalmente aí Flamengo e Palmeiras têm mais cash para gastar. Aliás, daqui a pouco eu vou destacar aqui algumas
mudanças do Campeonato Brasileiro, quem se movimentou na janela de transferências, o que está previsto aí, já que o Brasileirão agora sim, de maneira oficial, voltando aí para rasgar emoções, né? Então, já a gente traz um panorama sobre o Brasileirão. Completo, né? Completo. Os 20 times. Os 20 times, Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, Mirassol. o Bahia, o Botafogo, o Bragantino, a Chapecoense, o Corinthians, Vitória. o Coritiba, o Cruzeiro, o Flamengo, o Fluminense, o Grêmio, o Internacional, o Mirassol, o Palmeiras, o Remo, o Santos, o São Paulo, o Vasco e o Vitória. Ah, boa. Importante, principalmente para quem é torcedor do rubro-negro baiano. Participações aqui liberadas através do nosso WhatsApp pelo 991869070, o código diário é o 19. 991869070. Quer que eu repita de novo os times, Valmir Bortoleto? Os 20? Não precisa. Não precisa. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream. Como é que é o negócio aí? Brava, porém competente. Carnão de... Por onde anda Carnão de Freitas, hein? Guarujá. Mas Praia do Tombo. foi da Itália pro Guarujá? Foi. Um jatinho particular, é isso? Ah, você sabe que o dinheiro das férias não é eterno, né, Júlio? Uma hora acaba, né? Esse é o nosso time, escalado pro CBN Esportes, que está em campo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 13 minutos. CBN Esportes Campinas. E se você pudesse fazer uma escolha exclusiva, viver em harmonia com o que a cidade tem de melhor e com o que a natureza tem de mais belo? Casa Arborais Alta Vista, condomínio fechado com casas de alto padrão inteligente em uma das regiões mais charmosas de Campinas. Um endereço valorizado pela segurança, tranquilidade e conveniência, onde a paisagem proporciona um pôr do sol que poucos vão poder presenciar. Acesse casaarborais.com.br e venha se surpreender. Vai viajar? Faça antes a revisão de férias Chevrolet. Seu carro bem cuidado e sua segurança garantida. Aproveite! Troca de óleo para Celta Classic, Onix e Prisma por R$ 249. E com mais R$1 você leva o filtro de óleo. Troca de pastilhas de freio dianteiros para Celta Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$ 100. Pneu Aro 15 para Onix e Prisma por 6 parcelas de R$ 100 com montagem grátis. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Mário Quintino chegando com informações do trânsito. Bom dia pra você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para quem utiliza a rodovia Dom Pedro. Mais um dia com obras na região de Itatiba e tem pelo menos 4 quilômetros de lentidão para seguir no sentido de Atibaia e Jacareí, desde o quilômetro 110 até o quilômetro 106. Ainda em Itatiba também tem obras na rodovia Luciano Consolini e também pela Perimetral, lentidão em ambas as vias lá pelo trecho. Dá para seguir pela Constâncio Sintra e também pela rodovia das Estâncias, que tem condição melhor lá pela região. Na Dom Pedro aqui em Campinas, boas condições tanto para acessar a rodovia Anhanguera quanto para seguir em direção de Valinhos, caminho também em direção de Jacareí. Falando das vias de Campinas, quem segue pela Norte e Sul encontra a movimentação maior em direção do Taquaral, principalmente na passagem pela Orozimbo Maia e também no sentido contrário na chegada para o Laurão, atenção na região do Cambuí. A Jesuíno Marcondes Machado, por enquanto, é um bom caminho nos dois sentidos, e pela Moraes Salles, movimentação maior, chegada para a Irmã Serafina, lembrando, ainda com obras na pista da direita da Irmã Serafina, quem puder, a Rua Lusitana pela região tem condição melhor. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Agora 11h15. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Simbora! Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Bote certo. Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Vem comigo. No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Pra tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeza. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão, cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag
Cortag eu vou. Negócio certo. Cortag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Muito bem, 11 horas e 17 minutos. Ô, Júlio. Pois não, Antônio. Hoje eu tava comentando com o Felipe Pereira aqui no... Tava ácido o Felipe Pereira Tava hoje, ácido no CBN Campinas e ele ficou incrédulo com uma informação que eu trouxe ontem que aconteceu na Copa Paulista. Você ficou sabendo, rapaz, do que aconteceu ontem na Copa Paulista? Eu fiquei sabendo, mas queria que você contasse. Eu vou contar pra você, não com riqueza de detalhes, mas de uma forma rápida, porque nem os caras da transmissão, eles estavam entendendo o que estava acontecendo, porque o jogo demorou pra começar. O jogo era São Caetano e São José. Primeira rodada da Copa Paulista. Foi ontem, 3 da tarde, no judiado Anacleto Campanella, hein? Tá mal. Olha que São Caetano já foi vice-campeão de Libertadores. E agora joga a Copa Paulista. O Mikael, que joga no São José, certo, ele foi expulso antes do jogo, porque o que aconteceu, Júlio? Ele tava apertado pra ir no banheiro. Só que o maqueiro lá, o massagista, já tinha trancado o vestiário. Não tinha como voltar, já tava tudo pronto pra bola rolar. Ele foi dar uma aliviada, ele foi urinar atrás do banco de reservas. Olha lá. É isso. E aí o que aconteceu? O quarto árbitro viu. Muito indelicado também, né? Flagrou, deu aqui. Olhou pro lado, não respeitou a ordem do mictório, né? Daí é cartão e amarelo. aí chamou o árbitro, falou assim, tem um rapaz fazendo xixi aqui. O árbitro foi lá e tumba, expulsou. O Mikael do São José, ele recebeu o cartão vermelho antes do jogo, porque ele urinou atrás do banco de reservas. Cara, que loucura, tem coisa né? que só acontece na Copa Paulista. É uma falta de inteligência gigantesca também, né? Ah, Vamos mas quando combinar, aperta, né, Júlio? Aí não tem, Pô, você corre nem lá pensa. no banheiro lá, pô. Mas o jogo vai começar. Eu lembro uma vez que o Lisca doido tava dando coletivo no Guarani, ele tava em 2017. Cara, ele tava no meio da instrução dele pro Richarlison, ele parou, calma aí, e disparou. Foi lá no vestiário, era treino. Poderia ter ido ali, já que ele é o técnico do time, mas não respeitou ali o ambiente, a natureza. A natureza. E o rapaz ele não respeitou. Mas só pra... Dito na isso, súmula, ele foi expulso por sair de campo, por urinar ao lado do banco de reservas. Beleza. E como o jogo ainda não tinha começado, o São José teve que pegar um outro ali e colocou no lugar. Mas o Mikael não participou do jogo, foi expulso, porque urinou atrás do banco de reservas. Mas um dos maiores do mundo já fez isso também, Ronaldo Fenômeno, né? Lá nas Olimpíadas de Atlanta, em 96, ele urinou também no gramado, né? É verdade que ele sentou, assim, para tentar disfarçar, pôs a bola na frente, mas numa parada, creio eu que uma parada do Dida, o Dida acabou se contundindo, ele nesse momento aproveitou a parada ali, sentou no gramado e fez xixi atrás da bola também, é um fato muito comentado na época, que até hoje é lembrado também, né? Dito isso, vamos falar de futebol agora. Hoje tem o Santos em campo. Quebrar um pouco, ó. Hoje tem o Peixe em campo pro torcedor que estava com saudade contra a Universidade Central 9-6 na Venezuela. O Santos é favorito, Fábio Chay, para esse compromisso, né? A gente sabe que o Universidade Central não é dos mais conhecidos times do futebol venezuelano. Exatamente, o Universidade Central que vai jogar justamente não na cidade que ele é, de onde ele é, né, de Caracas, na verdade. Ele vai jogar em outros lugares por causa daqueles problemas que tivemos, né, problemas civis aí que tem na Venezuela. Então já não vai ter tanta pressão, já não teria tanta pressão, ainda mais jogando num estádio que não é o seu, né, o seu tradicional, acaba sendo benéfico para o Santos. É verdade que a gente não sabe como o Santos estará, se estará voltado justamente ao brasileiro ou se tenta algo também diferente na Sul-Americana, mas o Santos não passa confiança, infelizmente, para o seu torcedor esse ano, mas desse confronto, podendo decidir na Vila Belmiro na próxima semana, creio que o Santos tem totais condições aí de se classificar, sim, chegar a essa fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana, Julião. O Santos não tem nem o Neymar nem o Gabigol, hein? Por que não? O Gabigol, ele tá vetado pelo DM e o Neymar tá cumprindo aí um cronograma depois do retorno dele para as férias, depois das férias, né? Após servir a seleção brasileira. Não tem o William Arão, também tá vetado. Não tem o João Schmidt, ou seja, é um Santos remendado
que vai jogar na Venezuela hoje. Então, até uma derrota por placar mínimo é um bom resultado pro Santos, porque vai todo remendado. E o Santos vivendo também uma crise financeira grande, né? 3 meses de imagens atrasado, o Tiquinho entrou na justiça e rescindiu o contrato. Até parece um time aqui, né? Mas o Júlio... Vive entrando em problemas de salários, e aí os jogadores vão na justiça e rescindem o contrato. O que acabou de acontecer agora com o Tiquinho, que inclusive já tá de casa nova, né? Tiquinho, não tá? Acho que ele vai pro Fortaleza, não é? Isso. Fortaleza. Só um detalhe... Ele estava no Mirassol, né? Ele estava emprestado no Mirassol, né? O Fábio Chaves citou aí na manchete essa questão envolvendo o mercado inflacionado, essa situação agora do Santos. A gente vê Corinthians oferecendo mesmo uma redução de salário pro Memphis, que já é um jogador caro nesse primeiro contrato que ele fez com o Corinthians. Os caras precisam tomar cuidado, Júlio. Vai chegar uma hora... que a gente vai chegar no fundo do poço. A bolha vai estourar. A bolha vai estourar e aí não vai ter saída, não vai ter um lado lá, FUT, o outro é Grupo União Forte, não vai ter nada mais disso, não vai ter cota de televisão. Os caras precisam tomar juízo. Quem são esses caras? Os presidentes dos clubes. E a CBF precisa ficar muito atenta, porque a propaganda de fair play financeiro ela é muito forte, mas na prática, a gente não vê tanto assim uma punição. Com a Ponte Preta teve recentemente, mas depois de muito tempo. Mas é preocupante isso, o mercado está inflacionado, mas vai chegar uma hora que a bolha vai estourar e aí não vai ter solução. E aí eu quero só ver o que times tradicionais como Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo, Corinthians... Qual vai ser a solução para esse rombo financeiro que em breve, se não mudar, vai acontecer? O Carlos pergunta até quando vai o contrato do Neymar com o Santos, até dezembro, né? Por hora, o contrato do Neymar até o fim da temporada. Neymar tá muito cansado porque ele jogou muito na Copa, manda aqui o Antônio Wilson. Tá sendo irônico, né, o Wilson? Bom dia, Nascimento. O futebol paulista está muito mal administrado. Tirando o Palmeiras, os outros 3 grandes estão endividados. Aqui em Campinas também está difícil. Espero que depois das eleições o Guarani volte ao normal. Manda aqui o Donizete Cândido. Não tá falando das eleições presenciais não, tá, gente? Tá falando das eleições do próximo domingo, né? O Guarani vai eleger aí se o Rômulo continua no Conselho de Administração ou então se o Felipe Rosselli assume, ele que é o candidato da oposição. Desculpa, Felipe, acabei me confundindo aqui. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Uns com dinheiro para gastar, outros devendo até as calças. De onde surgiu essa expressão devendo até as calças? Não tenho a menor ideia. Alguém que tava devendo muito e começou a dar a roupa como garantia. Aí perdeu a blusa, aí perdeu a meia, aí perdeu o sapato, aí perdeu o cortador de unha e aí perdeu o abajur do quarto. Mas tô falando de roupa por enquanto, né? É verdade. Aí perdeu as calças. O Wagner de Hortolândia. Mas eu não conheço a pessoa e nem o CPF dela. Não passava aqui, porque eu não sou uma gaveta para guardar segredo. Equipe de esporte, Júlio Nascimento, bom dia. Paulo, sou totalmente contra a renovação do contrato do holandês. E a direção do Corinthians precisa acordar também. Manda aqui o nosso ouvinte, tá dizendo que é contra aqui a renovação do Memphis Depay. Como o Lupe disse, mesmo com uma redução salarial, é um salário ainda muito grande. Fábio Chaib, passando aqui por algumas movimentações da janela dos principais clubes do Brasil. Atlético Paranaense trouxe o Dantas zagueiro, Gilberto, Jorge Rivaldo, Kevin Vargas. Nossa, também o Atlético Mineiro trouxe o Léo Duarte, zagueiro que passou pelo Flamengo, né? Léo Duarte. Teve a saída do Júnior Alonso e também do Hulk recentemente, antes da Copa do Mundo. O Bahia, Guido Herrera, goleiro, Marco Moreno, zagueiro, Alejo Vélez, nenhum nome que chame a atenção. O Botafogo, Gabriel Batista, Paulinho lateral esquerdo, Lucas Monzon também. O Botafogo teve mais saídas importantes. Botafogo tá estranho, né? Tá estranho o Botafogo, né? Bragantino Os contratou jogadores ninguém. às vezes não tão conhecidos. Chape contratou Max Alves meio, Túlio Eduardo atacante. Nossa, cara, a gente não conhece mais ninguém, Corinthians não trouxe ninguém. Curitiba trouxe o Brian Campo. Boa. Cruzeiro trouxe o Gabriel Rojas e o Gabriel Peck, Vasco da Gama. Amigo do torcedor símbolo do Vasco lá, que tem o probleminha. O Gui. O Gabriel Peck. Isso, o Gui do Vasco. O Flamengo ainda não trouxe ninguém, mas o Fábio trouxe aí do Almada. O Fluminense repatriou o Thiago Silva, né?
Além do Hulk, a contratação, o Bernal acabou saindo. O Grêmio trouxe o Alan, zagueiro, Giovanni Cabral, Matheus Nascimento, alguns nomes aí. O Inter trouxe o goleiro Matheus Cunha, Guilherme Marimpã, zagueiro. O Mirassol reforçou bastante. O Bruno Santos, que jogou no Guarani, já fez gol. Gustavo Silva, lembra do Gustavo Silva? Fernandinho, atacante. Gustavo Silva não, o Mosquito do Corinthians? Não. Calma aí, que eu tava achando que era o ex-Corinthians, ele atacante, mesmo. centroavante. Mas eu tava achando que era o Gustavo. Não, é o Mosquito, é ele mesmo. Mosquito, é o Mosquito. Né? Mas, quem mais? Palmeiras trouxe o Barbosa, Remo, Zé Ivaldo. Nossa, mãe. Boa sorte pro Remo. Santos, por enquanto, ninguém. São Paulo, o Aurélio Buta, que nasceu na Angola, mas naturalizou português. São Paulo trouxe também o Newton e o Vitor Sá. Vasco da Gama, Paulinho, lateral esquerdo, e Pedro Manuel, treinador. E o Vitória trouxe o Pochettino, meia. Pochettino bom é o técnico, né? O Pochettino bom é o técnico. Ô, Júlio, a gente não conhece quase mais ninguém, mas o mercado, cara, por enquanto, é muito discreto, né, Antônio? Mas é alternativa, né? Porque, tipo assim, os clubes, eles estão atirando, né? Ou buscando jogadores no mercado sul-americano. Mas antigamente, quando a gente comprava o lance para ver o vai e vem do mercado, que tinha lá o verde que já negociou, aí tinha o vermelho que ainda estava meio que na dúvida, e em negociação. A gente sabia quem eram os jogadores. Hoje, você pega aí, por exemplo, o Grêmio. Vai lá no Grêmio, você fechou aí? Vai lá no Grêmio. Tá aqui, ó. Grêmio. Passa pro ouvinte da CBN. Grêmio é com G, né? É com G. Passa pro ouvinte da CBN os jogadores que foram contratados pelo Grêmio. O Wallace, zagueiro, Diego, lateral direito, Diego Caito. Giovanni Cabral, e o Matheus Nascimento. É do Cabo Verde. O Giovanni Cabral marcou o Messi na Copa do Mundo, né? Esse daí acho que era o lateral esquerdo que marcou aquele golaço. Não, marcou o Messi, tô vendo a foto aqui dos dois, então ele marcou o Messi. Marcou, mas revezava, né? Mas assim, a gente não conhece mais ninguém. Mas aquele golaço lá foi o outro Cabral que foi. Esse daí é o atacante. Alves, né? A expressão dever ter as calças tem origem na antiguidade das leis de penhora e nos costumes jogos de azar. Significa totalmente falido, endividado. Contexto histórico. Lei da penhora. Mas o que significa? Grande Elinho. Ô Elinho, o que significa eu sei. Quando tá assim, devendo, falido, tá apertado. Da onde surgiu, né? Da onde surgiu essa expressão? A origem. Do devendo até as calças. Quem criou isso? O Reginaldo Ramos. A expressão vem da época em que as roupas, especialmente as calças, eram bens valiosos. Quando alguém acumulava dívidas extremas e perdia tudo nos jogos, precisava penhorar e entregar as próprias vestes para pagar o que devia. Reginaldo Ramos. Ô, Reginaldo, essa foi boa, hein? Eu não sabia dessa não. Mas hoje as calças continuam caras, né? Porque você vai comprar uma calça jeans, ela tá cara, salgada, cara, né? Bom dia. Sobre o jogador do São José que urinou atrás do banco de reserva, poderia informar se o time jogou com 10? Não. Ou pode colocar outro, já que o jogo não tinha começado? O Sérgio Bandeira. Colocou outro, viu, Sérgio? Entrou um que tava no banco, mas ele não pôde ficar no banco. Ele teve que ir embora pro vestiário, terminar, né? O Santos é a próxima lusa. Tá falido até a orelha, manda aqui o Hélio Júnior no nosso WhatsApp. Pércio Palmeira, bom dia, Júlio. Quais as chances da oposição ganhar as eleições do Guarani? E se isso ocorrer, o que impacta na SAF? Alguém tem alguma informação disso? Eu acho, com base no que tem sido apurado, Pércio, 60-40 pro Rômulo Amaro. Não é uma margem confortável, então existe uma oposição ter chance de 40% de ganhar, é uma margem, acho que... Sim. Que interessante, mas o favorito é o Rômulo seguir ainda, ele tem mais apoio dentro do Conselho do Guarani. E em relação ao impacto de SAF, se o Rômulo Amaro vencer as eleições, para que a SAF seja o Roberto Graziano é um caminho mais fácil. Se o Felipe vencer, acho que pode virar SAF, mas aí acho que outros parceiros podem negociar. Do que nós sabemos de informação de bastidor, o Roberto Graziano tem uma preferência para que a situação vença as eleições para que a SAF caminhe. E a própria anulação da eleição em dezembro do ano passado, ela já trouxe um impacto, né, na SAF, porque, não sei se você se lembra, Júlio, logo no início do ano, o próprio Guarani divulgou alguns passos que seriam dados para a constituição da SAF. E a partir do momento em que começou a surgir a informação de que a Justiça tinha anulado o processo eleitoral, a SAF recuou de uma forma muito forte.
Então, talvez isso também é uma sinalização, né, do que pode acontecer aí no próximo domingo em relação à SAF. A SAF que você disse do Roberto Graziano e não alguma outra que tenha o interesse de assumir o futebol do Guarani. Bom dia, não se preocupem em desconhecerem, aspas aqui, vários jogadores. Parte dos brasileiros também desconhecem jogadores da seleção do Ancelotti. Verdade. É o Ailton do Van Zuben aqui, nosso vizinho. Valeu, Ailton, obrigado pela mensagem. O JP de Moraes. Amigos da CBN, a história da expressão pode ser vista também no filme Dona Flor e seus 2 maridos, quando Zé Wilker perde as calças no jogo. Abraço, JP de Moraes. Tá vendo? Os nossos ouvintes da CBN, eles possuem cultura, por isso que eu gosto de vocês. 11 horas e 32 minutos, daqui a pouco informações de Guarani Ponte. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. O frio chegou e para muita gente ele vem acompanhado de dificuldades. Faça parte da campanha do Agasalho 2026 na EPTV. Você pode ajudar doando roupas e cobertores. Acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br e confira os pontos de coleta espalhados pela sua cidade. Sua doação pode aquecer quem mais precisa. Aumente a temperatura do bem. Doe. Apoio CBN Campinas. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Repórter CBN. Terça-feira, 21 de julho de 2026. A cotação do Brent pode ultrapassar a marca de $120 até o fim do ano, caso os bloqueios no Estreito de Hormuz persistam. A estimativa é do banco Goldman Sachs. Mas, partindo da premissa de que haverá uma redução das tensões no Oriente Médio, a instituição financeira projeta em $80 o barril do petróleo no último trimestre de 2026 e em $75 em 2027. Pela 10ª noite consecutiva, os Estados Unidos bombardearam o Irã. A República Islâmica respondeu com ataques a países aliados da Casa Branca no Golfo Pérsico. O exército americano alega que tem atingido centros de comando militar e alvos marítimos para reduzir a capacidade de Teherã de atacar navios comerciais que trafegam por Hormuz. No momento, a comunidade internacional está preocupada com o risco da extensão da guerra. Isso porque os rebeldes Houthis, baseados no Iêmen, decretaram um embargo marítimo no estreito de Bab el-Mandeb, principal porta de entrada para o Mar Vermelho. A medida tem o objetivo de atingir a Arábia Saudita, que passou a utilizar a rota para escoar a produção após o bloqueio de Hormuz. O cantor britânico Harry Styles cancelou o show que faria hoje em São Paulo por causa de um problema de saúde não especificado. Os valores dos ingressos serão reembolsados pelo mesmo canal da compra, segundo o comunicado divulgado em redes sociais. A postagem também informou que o show de sexta-feira está confirmado. O Santos enfrenta hoje a Universidade Central da Venezuela pelos playoffs de oitavas da final da Copa Sul-Americana. E pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro encara o Bahia. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, o Fluminense pega o Cruzeiro, o Itabirito joga contra o Bahia e o Vasco enfrenta o São Paulo. No horário de Brasília, 11 horas e 36 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11 horas e 37 minutos, estamos de volta aqui no nosso CBN Esportes. Mandar um abraço aqui pra galera que continua participando pelo nosso WhatsApp. Antônio Wilson manda aqui, né? Endividou até as calças, é coisa de pé rapado. Ô, louco, calma, Antônio Wilson. É que às vezes a gente cria dívidas, né? Acima do que a gente pode pagar, né? Às vezes o banco liga toda hora. Às vezes a gente se planeja para algo e no meio do caminho acontecem alguns imprevistos e, consequentemente, gera dívidas. Mas quem não tem uma dívida para pagar? Todo mundo tem um cartãozinho de crédito, um financiamento, alguma coisa, né? A Ponte vai inscrever os reforços nesta semana? Pergunta aqui o Luiz. Ô Luiz, é o seguinte, cara... Vou perguntar pro xará dele também, né? O outro Luiz, o Torrano. Ah, o Luiz Torrano, né? Eu entrei agora há pouco aqui no Transferban, porque tem o site, dá pra ver se o time pagou ou não pagou. A Ponte ainda tá. A Ponte tá no Transferban. Então, precisa resolver, precisa pagar. O presidente Luiz Torrano, ele disse, né, que uma parte... Do dinheiro daquele grupo de investidores, quando ele lançou a SAF, seria aplicado agora para resolver todos esses problemas. Mas a Ponte ainda segue no Transferban da FIFA e tem também o Transferban da CBF, né, que é o CNRD. Então a Ponte tem que acertar essas duas pendências para regularizar os jogadores que foram contratados para a sequência da Série B. Muito bem, 11 horas e 39 minutos, daqui a pouco eu volto aqui para o WhatsApp. Ainda tá, viu? Ainda tá. E aí então derrubar esses dois transferbans. Porque aí tem o da FIFA e o do CNRD. Isso. Que nós sabemos, né? Mas é isso. Acho que tem o Corinthians tá com 3 aí, ou o Botafogo, eu li ontem também, que tem vários times com mais de um transferban. CRB tá. CRB tá com transferban. Tem outro time da Série B também, eu não sei se era o Atlético Goianiense. Agora eu não vou conseguir achar aqui, porque caiu o sistema. Mas tem mais um time da Série B que também tá com transferban. Muito bem, Lupe, vamos lá então. Informações do Guarani se preparando aí para o próximo compromisso. Aliás, muitas preocupações aí envolvendo departamento médico, né? Jonathan Costa, João Paulo e agora o William Farias. A situação tá sinal de alerta ligado aí com as lesões musculares, né? E o Guarani teve tempo, né, Júlio? Na verdade, o Guarani está com tempo para recuperar esses jogadores, porque o duelo contra a Inter de Limeira acontece só na segunda-feira, às 8 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, só que o Hélio tem que se preocupar com essa questão. Talvez com a semana livre, jogadores que estão apresentando um desgaste um pouquinho mais forte precisam ser preservados. Tem essa questão do João Paulo, tem a questão do Jonathan Costa. O Jonathan Costa tem feito uma falta assim muito forte no sistema defensivo do Guarani, que tem sofrido gols. Contra o Paysandu foram 3, aí contra o Floresta até que passou em branco, né? Não conseguiu aí sofrer gols, uma notícia boa, mas o Jonathan Costa ele traz um pouquinho mais de segurança para o sistema defensivo do Guarani. E o João Paulo, que é um cara diferente da divisão, é o camisa 10, ainda não tem um prazo definido para retorno. Poderia ser contra a Inter de Limeira, mas acredito que não será dessa vez. Enquanto isso, Júlio, a diretoria ela tá se movimentando, trazendo peças. Por exemplo, o Hélio Cizenando para o jogo contra a Inter já tem 2 peças a mais pro ataque. E quais são essas peças? O Everton Brito e também o Matheus Guilherme. Falando em Matheus Guilherme, ele foi apresentado recentemente lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, atacante que começou no futebol nas categorias de base do Guarani. Ele fala sobre esse retorno, agora um pouquinho mais experiente, e também a experiência de ter trabalhado ao lado do técnico Hélio Cizenando no Capivariano, clube que Matheus Guilherme pertence e chega por empréstimo no Guarani até o final da Série C. Sim, já tive uma passagem aqui na base, sub-20, cheguei em 2019
E fui muito feliz aqui, poder disputar uma Copa São Paulo, disputar o Paulista. E como você já disse, já conheço os corredores daqui. E estou muito feliz de estar de volta, uma honra estar vestindo essa camisa que é grande, pesada de novo, né? E estou muito feliz, cara. Cheguei para poder ajudar o grupo. Minha característica, eu gosto bastante de jogar mais pelas beiradas, né? Dependente das duas, mas prefiro mais pela direita. Com o Hélio eu joguei bastante de ponta, já fiz lateral com ele, já joguei por dentro. Mas minha principal característica mesmo, posição que eu gosto é jogar pelas pontas direita, ponta esquerda mesmo. Cara, depois que eu comecei a trabalhar com o Hélio, ele foi um treinador que me ajudou muito a subir na carreira profissional, me deu muitos conselhos, me ajudou bastante. E antes de eu conhecer ele, era mais um jogador moleque novo ainda, não era muito experiente. Mas ele pôde me ajudar muito aí nesses 3 anos que a gente trabalhou junto. Os atacantes vivem de gol, né? Não é sempre que acaba acontecendo, mas o principal dos atacantes é os gols. E eu cheguei para, quando eu tiver a oportunidade de jogar com o Hélio, poder entrar e ajudar a equipe com gols aí, assistência. Da maneira que for possível, eu vou tentar ajudar. Matheus Guilherme, você Ô, Mococa! Não, Matheus Guilherme. Ele já tem usado o Matheus Guilherme desde quando tem atuado aí no Capivariano. Quando o Capivariano subiu e foi campeão da Série A2 em 2020, nós estamos em 26? 25. 25. Isso. 25, ele fez a final com o Primavera. O Matheus Guilherme era um dos principais destaques do Capivariano. Ele era tratado como o 12º jogador. Ele entrava e colocava uma energia diferente no jogo. Tanto é que, no jogo do título contra o Primavera, se não me engano, ele que sofre o pênalti na decisão contra o Primavera e que dá o título ao Capivariano em pleno estádio Ítalo Mário Limonge. Então, o Matheus Guilherme já conhece o técnico Hélice Zenando, então fica mais fácil aí para ele se adaptar novamente nesse retorno ao Guarani. Não sei se comentamos, só para fechar, o Mirandinha foi emprestado a um time da Coreia do Sul. O Guarani confirmou essa informação no último sábado, mas não descarta outras saídas também, até para aliviar a folha. Ô Fábio, o torcedor do Guarani tá meio desconfiado, né? Porque o Guarani tem perdido jogadores importantes. Eu até acho que o Mirandinha... Acho que o Guarani, não sei se essa é a palavra, desistiu. Mas eu vou utilizar essa palavra. Desistiu muito cedo do Mirandinha. Acho que para nível Série C... ele colaboraria mais. De qualquer maneira, a reposição para esses jogadores que saíram, Dentinho, Parede, Everton Brito, que nós conhecemos muito, inclusive revelado pelo Palmeiras e campeão pela Ponte ano passado, foi muito importante naquela reta final, e o Matheus Guilherme, cara, que eu confesso que eu não lembro dele, nem como Matheus Guilherme, nem como Mococa aqui no Guarani, e no Capivariano tenho poucas lembranças também. É um gás novo, né, Julio? Tentando pôr uma nova qualidade aos jogadores não testados. Mirandinha acabou não sendo testado muito, mas pelo que apresentou, a diretoria bugrina achou melhor até dispensá-lo, né? Parecia que não ia dar mais frutos. E agora buscando novos jogadores aí que podem ajudar nesse momento essencial do Guarani, né? O Guarani buscando essa classificação antecipada aí também, tentar o primeiro lugar novamente. Mas essa falta dos principais jogadores, principalmente na zaga, né? O Jonathan Costa estava muito bem também, não atua e faz muita diferença, é um pilar da equipe ali na zaga. E o próprio João Paulo, né? O João Paulo é o desfalque que mais a torcida sente falta, justamente por isso, né? Um cara cerebral ali no meio campo também, acionava bastante os atacantes, por ele passa o jogo, né? O Guarani criando muito quando estava os 4 jogadores à frente, ali com o próprio Herbert, né? Com o próprio Maranhão também, e com o Cachoeira. Agora o Guarani sem esse jogador está sofrendo bastante também para conseguir essas jogadas de gol. Até o playoffs é bem provável que o João Paulo volte, não 100%, mas vai ser essencial aí para essa fase final, no quadrangular final, quando o Guarani precisa chegar ao objetivo, que é o acesso. Então é mais que necessário a volta de um jogador aí considerado o cerebral, camisa 10 da equipe, né? Exatamente, né? O Guarani tem sofrido muito com esses desfalques, né? Agora nesses últimos jogos.
isso está impactando. Cara, o Jonathan Costa, pra mim, ele impacta muito no sistema defensivo, cara. Quando joga ele e o Maurício Antônio é uma defesa. Quando é Maurício e Donato, Rafael Rodrigues e Donato e Maurício, qualquer uma dessas outras combinações eu acho que não entrega no mesmo nível. E isso não é só... Às vezes a gente olha, né? Porque um é melhor do que o outro. Não necessariamente isso. É questão de encaixe, questão de estilo de jogo. O Jonathan Costa e o Maurício, eles contribuem muito para a saída de bola. Isso acaba impactando também nos meio-campistas, né? No William Farias, no Carlos Eduardo. Então, é um cara que tem feito muita falta. Espero que essas dores no joelho, a gente sabe que o joelho é uma região sensível, né, Lupe? Principalmente se for cartilagem, né? E o problema do Jonathan Costa. Então é algo que o Guarani precisa cuidar bem. Mas ele tem feito muita falta, assim como o João Paulo e possivelmente o William Farias também. Né? E também tem uma liderança dentro de campo, né? O Jonathan Costa. E agora tem esse problema que você já disse do William Farias. Então, mais um jogador que também assume um papel de liderança e no meio campo, onde já não tem o João Paulo. E aí quem seria caso o William Farias não tenha condições de jogo? Nathan Melo? Mas será que... Eu acho que está na hora de resgatar o Nathan Melo. Porque eu acho que aquele jogo que ele foi expulso, qual que foi? Contra Confiança, né? Confiança. Foi fora de casa, eu acho. E foi uma expulsão muito boba também, né? E ele tinha acabado de voltar ao time, depois de ter ficado no banco de reservas após um período no departamento médico. O Hélio vai ter que resgatar esse jogador, que é bom jogador, né? No Campeonato Paulista ele fez bons jogos. Ele era titular Ele machucou contra o Palmeiras naquela última rodada da fase de grupos, né? Do Campeonato Paulista, na primeira fase. E depois e foi uma lesão grave muscular, inclusive. Então o Hélio tem esse trabalho também, caso o William Farias não tenha condições de jogo, de resgatar a confiança do Nathan Melo para o duelo contra a Inter. Jogo difícil, hein? Inter é líder da Série C. Pensando em experiência, né, Julio? Infelizmente o Ralf não tá jogando 100%, né? Aquela entrada contra o Paysandu mostrou que ele não tá 100%, mas seria essencial também, né? No lugar do William Farias, que tem muita rodagem no futebol, mas o Ralf também seria um cara ali para trazer mais equilíbrio ao meio-campo, mas a gente sabe que as condições do Ralf, apenas jogando poucos jogos esse ano, né? Essa entrada contra o Paysandu mostrou que, infelizmente, o Ralf parece que já passou o tempo dele aí como jogador, mas que pode contribuir mais para o Guarani, né? E é uma pena, né? A gente sabe que o Ralf é um cara com uma carreira histórica, né? Invejável, mas tô com você. Acho que por enquanto não conseguiu entregar aquilo que se esperava e aí fica um questionamento, né? Porque o contrato do Ralf tinha acabado no Campeonato Paulista e era um contrato de produtividade, até para dar mais segurança para o Guarani. E aí, depois do Campeonato Paulista, o Guarani optou por não manter esse contrato de produtividade e aí renovar o contrato com outros termos, né? E o Ralf tem sido muito pouco aproveitado com o professor Hélio Cizenando. 11h49, intervalo, daqui a pouco informações da Ponte Preta que joga amanhã. Chegou o Experience X5 EMI da Dili Itavema. A Dili Itavema abre as portas para um evento exclusivo nos dias 23, 24 e 25 de julho. Venha conhecer de perto o novo X5 EMI, explorar toda a sua tecnologia, design e inovação. E aproveite para fazer um test drive. Descubra o novo. Viva essa experiência. Dili Itavema, sua concessionária Dili em Campinas e região. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. A seleção masculina está fora da Liga das Nações. Por outro lado, a seleção feminina continua na competição e na quarta-feira, amanhã, dia 22, às 8h30 da noite, o compromisso da seleção brasileira é contra o Japão. Um pouquinho mais cedo, às 5 horas da manhã, a Itália enfrenta a Holanda. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Hoje é dia
dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira. Energético Monster sabores lata 473 ml, R$ 7,89. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou 0,2 litros, R$ 9,39. Linguiça toscana Aurora congelada 5 quilos, R$ 79,90. Nesta embalagem o quilo sai por apenas R$ 15,98. Leite condensado Italac semidesnatado 395 gramas, R$ 5,29. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 21 de julho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. (11h52). A gente ia falar da Ponte Preta. Só um detalhe que faltou no Campeonato Brasileiro, Fábio Scheib. É importante a galera ficar atenta também, que a partir de agora teremos também o semiautomático, né? No Campeonato Brasileiro, que funcionou na Copa, né? Tinha os impedimentos que eu ficava, cara, não tá impedido. E aí chegava a tecnologia lá e mostrava. O próprio impedimento no gol gol da Espanha, né? Da Espanha, né? Teve um, acho que foi do jogo de Portugal, talvez. Que foi 1 milímetro da Colômbia. O Vozinha, que foi um dos principais personagens da Copa, que jogou muito contra a Argentina e só, porque nos outros jogos, contra o Uruguai também teve um impedimento que teve só a definição do semiautomático ali, que ele falhou, né? Deu rebote pro gol do Uruguai. O que eu me lembro foram esses, mas teve vários aí que só no semiautomático, e não tem conversa, né? Nem mostra o replay. Impedimento tá marcado, confiança total. Confiança total, vai embora. Pois não, Scheib. Exatamente, a CBF comunicou hoje pela manhã os clubes em reunião na sede da CBF que a partir da 20ª rodada, então, teremos esse recurso agora do semiautomático, né? Foram feitos testes na categoria de base e também em outros jogos da Série A, mas não valendo, não oficialmente, nesses primeiros jogos de Série A que tivemos na semana passada, né? E agora, a partir da 20ª rodada, todos os estádios dos 20 times, né, dos 20 clubes da Série A estão aptos a receber essa ferramenta, então vai ser uma tecnologia que pode trazer muitos benefícios aí para o futebol brasileiro, né, Julião? É isso, Fábio Scheib. Agora sim, Antônio Lupe, 11h53. Quais as novas da Macaca? Vamos falar da Ponte, que amanhã joga contra o Operário. A bola rola às 7h30 da noite, lá no Germano Krieger, na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná. A Ponte Preta afundada na zona do rebaixamento. O técnico Márcio Zanardi tem o pior início de um treinador da Ponte Preta no século. Ainda não venceu 6 jogos, 6 derrotas. E ele tenta mudar esse retrospecto justamente contra um time que tem incomodado a Macaca nos últimos anos. O Fantasma, o Operário. A Ponte tem o retorno do Márcio Silva, né, o zagueiro, que estava fora, estava suspenso, e agora pode retornar. Quem sabe uma mudança no esquema tático da Ponte Preta para esse duelo lá contra o Operário. Agora, e os jogadores que foram contratados? Com o transferban ativo, a Ponte ainda não pode regularizar esses atletas. E na coletiva, depois do jogo contra o Goiás, o Márcio Zanardi foi perguntado a respeito das estatísticas, né? Os sites de probabilidade apontam a Macaca com mais de 99% de chance de rebaixamento. Como é lidar com esse alto índice de rebaixamento, com vários problemas e tendo que buscar na base soluções para montar uma equipe competitiva nessa Série B que tem sido aí um grande fantasma para a Ponte Preta? Eu respeito as estatísticas, mas eu não posso pensar em rebaixamento, eu tenho que pensar em vencer um jogo. É o meu primeiro objetivo. Então não adianta ficar pensando lá na frente. Então o cenário já estava aí, já está aí, a gente tem que já pensar num trabalho importante. Chegaram jogadores, quem sabe agora é pago o transferban, é pago os salários dos jogadores que estavam aqui, para a gente poder ter uma energia nova também. Isso é uma parte importante para todos nós. A gente tem que olhar para a base, porque a nossa situação ela é bem complicada. Você acabou de falar, é uma resposta para todos eles aqui que fizeram essa pergunta. Eu perdi 17 jogadores. Não perdi 1, 2 ou 3, são 17. Então, assim, você tem que ajustar o posicionamento, você tem que ver quem realmente está com condições, jogadores voltando de lesão, uma mudança de trabalho. A gente tem que tomar o cuidado, porque o Guilherme é um jogador que veio da base, não tinha jogado. Então, é natural a falha acontecer e a gente não pode jogar ele e culpá-lo pelos erros. Então, assim, hoje a gente teve o Guilherme, a gente teve o Leão, a gente teve o Júlio, a gente teve o Miguel.
o Nicolas entrou, e num problema gigantesco, que até jogadores com experiências sentem essa pressão. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode crucificar esses garotos, mas o futebol ele é feito de oportunidade. Então, quem sabe você tem uma oportunidade, você performa, você consegue fazer, você consegue reagir. E não adianta eu já olhar para o mercado, porque assim, é claro, é difícil você, numa situação dessa, você ter jogadores a leque, já está difícil para trazer. Com todo um cenário, a direção está trabalhando para buscar o recurso, para pagar as coisas que tem que acertar, enfim, isso aí não sou eu que controlo, mas ainda existe uma interrogação. Então, os jogadores precisam entender que a Ponte precisa voltar a ter crédito, a Ponte precisa ser referência para os jogadores quererem vir para cá. Então, a gente precisa ter calma, é um momento bem delicado, bem sensível, e o que a gente controla é o dia a dia, é o trabalho, é levantar esses jogadores estão dando a vida. Nós estamos jogando contra uma folha aí de 4, 5 milhões, com salários ali, com jogadores experientes, então não é fácil, mas a gente precisa encarar o problema, porque agora a gente já tem uma equipe que é muito forte dentro de casa, como é a equipe do Operário. Então é trabalhar, é mostrar os erros, cobrar, mas também dar um pouco de carinho para eles ali nesse momento. O Márcio Zanardi, técnico da Ponte Preta, falando sobre esse momento difícil, né? Que inclusive ele não tem saídas, né, para encontrar jogadores que possam aí atuar pela Ponte Preta, e por isso está tendo que recorrer à base. Mais uma cara nova no elenco da Ponte, né? O atacante João Neto, jogador que estava jogando fora do Brasil, aqui no futebol nacional passou pelo Rio Branco do Acre e também pelo Galvez, mas está já há um bom tempo longe do futebol brasileiro. É mais um que chega para tentar solucionar esse problema, principalmente do ataque da Macaca. Mas repito, todos esses jogadores, se não me engano no total são 10, precisam aguardar a solução aí do Transferban para depois serem registrados e automaticamente fiquem à disposição do técnico Márcio Zanardi. E vamos lembrar, né? São jogadores, Lupe, que nós não conhecemos, em sua maioria, né? Acho que o Diogo Silva, o zagueiro que jogou no Guarani, nós tivemos um pouquinho de conhecimento de característica, mas no geral, desses 11... E o menino do Água Santa, Cezinha, né? Que tem 30... ele já é um cara que, assim... Então, aquele cara que de Campeonato Paulista que joga contra, né? Os 11 reforços aí, se não me engano, são 11 que estão aguardando o Transferban cair, Fábio Scheib. A gente conhece aqui 3, 2. Só que esses caras, a gente vai conhecendo aos pouquinhos, né? Conforme eles forem jogando, e o torcedor vai ter que entender que essa é a realidade hoje da Ponte Preta, então vai ter que confiar que eles vão dar conta do recado, Fabião. Mas não condiz com a história da Ponte, né? Jogadores de um escalão bem abaixo, que a Ponte Preta já foi acostumada a ter, né? Jogadores de uma prateleira bem abaixo. Infelizmente, esse é o momento da Ponte. E pensando nesse próximo duelo aí, a gente tem que ser sincero com o torcedor, né? A Ponte, que não vence há 12 rodadas, vai encarar justamente o terceiro colocado. O Operário faz campanha muito boa nessa competição. Então, possivelmente, a Ponte perdendo mais um jogo fora de casa, né? Fecharia esse primeiro turno aí com apenas 8 pontos. A realidade é essa, a gente não tem como esconder, a Ponte Preta passando por esse momento tão conturbado e pensando em saída da zona de rebaixamento. Agora estamos a 12 pontos, a Ponte está a 12 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, ou seja, 4 rodadas a menos, né? Tá achatando cada vez mais a situação da Macaca. Amanhã, 11 horas, a gente volta a debater o jogo, já que a Ponte entra em campo à noite contra a equipe do Operário. Grande abraço, gente, ótima terça